Olá, pessoal. Então, vamos continuar a falar, né, de estômago de monogástricos. A gente falou no vídeo passado a respeito da torção gástrica, a respeito do Helicobacter pylori, né? E agora a gente vai falar da gastrite, né, que são as lesões inflamatórias propriamente ditas. E é o tipo de lesão mais comum, né, que a gente observa nos animais, é a gastrite. E aí, em todas as espécies, né? Nos gatos, nos cachorros, nos equinos é muito comum. A gente, na aula de ruminantes, a gente diz também que tem a gastrite do abomaso, né? A inflamação do estômago químico dos animais, que é muito comum nos bezerros, pois tem o estômago químico um pouco mais ativo do que o do adulto, um pouco não, né? Muito. E, então, o processo inflamatório do estômago, chamado de gastrite, mais uma vez, eu chamo a atenção da nomenclatura, né? Estomatite, inflamação da boca, e gastrite, inflamação do estômago. Apesar da palavra estomatite ser muito próxima de estômago, a gente tem que tomar cuidado para não confundir. E ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Se ela for aguda, ela começa repentinamente, né? Então, esse animal estava bem, de repente ele começa a enjoar, começa a ter dor na região aqui epigástrica, né? Acima do umbigo. E muitas das vezes a gente nem consegue detectar que o animal tem um processo inflamatório no estômago, a não ser que ele passe a vomitar e parar de comer, né? E a gente começa a desconfiar. Então, todo animal que apresenta vômito, a primeira pergunta que a gente faz para o tutor, né, é a coloração do vômito. Por quê? Porque o vômito, ele tende ou a produzir, a gastrite, ou ela tem duas causas, ou ela produz mais secreção ácida, que é o que está aqui, né, ou ela diminui a proteção de muco, não importa, tanto no aumento da acidez, quanto na diminuição da proteção, eu vou ter, então, uma lesão de mucosa, né, do estômago, e vai perder, então, aquela camada que a gente disse no vídeo passado, quando a gente falou de Helicobacter pylori, aquela camada mucosa cheia de proteína mucina, que faz aquela proteção do estômago, e ela perde, então, essa camada, né, principalmente quando diminui a proteção, e o animal, então, ele tende a vomitar, a colocar o conteúdo do estômago para fora. E a gente comentou no vídeo passado também que existe apenas uma exceção, que são os equinos, né? Os equinos, eles não vomitam. E aí é um grande problema no caso do cavalo. Porque quando os animais, né, o cão e o gato principalmente, quando eles voltam o alimento, que eles vomitam esse alimento muito ácido, há um alívio nessa acidez estomacal. Essa acidez, então, ela é eliminada, seja o que tiver causando esse processo inflamatório vai ser eliminado, né? Como nós já comentamos no vídeo passado, corpo estranho, intoxicações que o animal pode ter, tudo isso é causa de processo inflamatório. Mas o cão e o gato, eles vomitam com grande facilidade, né? No caso do veneno, por exemplo, é muito bom, porque quando ele vomita, ele está eliminando parte do veneno que não foi absorvida. Entretanto, é sempre muito sério, porque a grande parte do veneno já pode ter sido absorvida. E então, no caso dos cavalos, isso é muito ruim, né? Porque esse processo inflamatório, fermentativo do estômago, ele vai ficar ali, impregnando o estômago, corroendo a mucosa, gerando dor, né? E quem já teve gastrite sabe como dói, como incomoda, né? É uma dor aqui em cima. Eu já tive muita gastrite de fundo nervoso e também alimentar, por comer muita besteira, né? Mas hoje em dia eu já consegui controlar mais a minha alimentação e não tenho um tanto. De vez em quando aparece, mas a gente faz um reiki, né? Dá tudo certo. Mas então, esses animais podem ter o aumento dessa secreção, então a gente vai lembrar lá da fisiologia, né? Dos receptores H2, dos hormônios gastrina e acetilcolina, que estimulam as células parietais do estômago a produzir HCl, que é um ácido chamado de clorídrico, que faz o processo digestivo. Então, às vezes, eu tenho um excesso de produção, o que faz com que, como o ácido está muito alto ali, o pH diminui demais, então há uma lesão do próprio estômago devido à grande acidez, que normalmente o animal vomita. E a coloração do vômito, geralmente nesses casos aí, é amarelado, né? Então a gente sempre pergunta, a primeira pergunta que a gente faz para o tutor quando o animal está vomitando é a cor do vômito. A gente tem que saber se é amarelado
o que indica, né, essa acidez, se é espumoso, branco, que indica essa produção de muco, se ele é gelatinoso, né, mucoso, se ele tem sangue, porque já indica um processo de ulceração que a gente vai ver daqui a pouco, ou se ele é esverdeado, porque já indica refluxo lá da bile do duodeno, como nós já falamos quando tem relaxamento do pilório. Tá? Então, é muito importante saber como é o vômito desse animal. E quando ele vomita na sua frente, né, no consultório, isso é até bom, porque você já avalia o grau de mucosidade, de espuma, a cor, né, se é amarelado, se é esverdeado, se é vermelho, se tem estrias de sangue, né, coágulos de sangue. Então, tudo isso é muito importante avaliar na clínica. E, no caso da proteção, é produzida por outros tipos de células, né, que são as mucosas, que, além disso, produz também bicarbonato para neutralizar o pH quando está muito alto, e eles, então, tentam fazer uma compensação dessa acidez, não só produzindo uma substância rica em mucina, que vai proteger a mucosa, como também tentando neutralizar o pH quando ele aumenta demais, principalmente devido à acidez. Vou fazer só um parêntese aqui, pessoal, para falar nós, né, humanos, a nossa alimentação ela é sempre muito ácida. Por quê? Porque a gente tende a comer muitos produtos industrializados, né? E o animal não é diferente, porque o animal ele come a ração que é industrializada. Então, o que acontece com os animais e com a gente? Devido ao excesso de alimentos industrializados, para se manter, né, o alimento da maneira conservado, né, da maneira ideal, eles colocam os conservantes, as substâncias químicas que são ácidas. Então, o ácido, ele está presente muito como conservante. Você pode ver lá, ácido, não sei das quantas, não lembro o nome agora, né? Mas os conservantes geralmente são ácidos, porque os ácidos, eles matam as bactérias e os micro-organismos que contaminam os alimentos industrializados. Então, quando a gente vai comer um alimento industrializado, geralmente ele tem um pH ácido, né? E junto a isso, né, quando a gente vai comer chocolate, refrigerante, os acompanhamentos, né, da nossa alimentação, que normalmente a gente não fica sem, eu consegui me libertar, graças a Deus, consegui me libertar do refrigerante, né? Hoje eu não tomo mais, só que quando assim, vai comer uma pizza, vai comer uma lasanha, né? Aí, às vezes, até gosto, mas eu não tenho mais essa fissura por refrigerante como eu tinha um tempo atrás. E eu achei muito bom, porque além da acidez, né, ele é o refrigerante. Ele é extremamente ácido, né? Tem um pH de 4, mais ou menos. Se você pegar uma coxa, um osso de galinha, né, de coxa de galinha, e colocar dentro de um copo de Coca-Cola e deixar lá por algumas horas, você vai perceber que o osso vai ficar mole, porque o ácido ele tira todo o cálcio do osso, vai corroer todo o osso, né, na Coca-Cola. Então, os ácidos, a nossa alimentação, né, dos seres humanos são muito ácidas, o que faz com que haja corrosão dos dentes, do esmalte do dente, por conta da acidez, e também lesão do estômago. Agora, observações à parte, o que acontece nos animais é que são as rações também têm grande quantidade de ácido, tá? Então, geralmente as rações têm um pH mais ácido que o animal comendo, né, a longo prazo podem desenvolver essa acidez aí do estômago levando a gastrite. Porém, entretanto, todavia, contudo, um dos medicamentos mais utilizados de maneira, né, intensa na clínica veterinária é o anti-inflamatório. Seja esse anti-inflamatório não esteroide, ou seja o esteroide, que é o corticoide, prednisona, prednisolona, dexametasona. Então, esses anti-inflamatórios aqui, geralmente, eles são utilizados com grande frequência. E, em alguns casos, eles são utilizados a longo prazo para doenças crônicas. Então, toda vez que eu tiver uma gastrite do tipo crônica, ela pode desenvolver para ulcerativa, né? O que significa isso? Essa inflamação ela é tão grande, essa inflamação é tão intensa, que ela vai corroer aquela camada. Lembra que eu falei no vídeo passado? O estômago é formado por 4 camadas. Mucosa, de dentro para fora. Mucosa, submucosa, muscular e a serosa, que é o peritônio, né? Então, essas 4 camadas, elas podem corroer de dentro
para fora, né? E formar verdadeiras feridas. E essas feridas, então, são chamadas de úlceras. Então, as úlceras podem ocorrer em qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Essa ferida é chamada de úlcera. Então, a gente tem úlcera oral, úlcera esofágica, úlcera estomacal, úlcera intestinal. E essas feridas, elas podem ser bem superficiais, então pega só aquela camada da mucosa que a gente viu na aula passada, né, formada pelo epitélio do estômago, ou pode pegar as camadas mais profundas, até a muscular, que é a úlcera profunda. Em alguns casos, pode perfurar, como é esse desenhozinho que vocês estão vendo aqui, né, um anti-inflamatório fazendo uma lesão da camada interna ou perfurando essa camada, fazendo com que o estômago sofra demais com um processo inflamatório muito grave, que é a gastrite crônica ulcerativa, né? Então, a gastrite crônica pode ser causada por vários motivos, porém, a utilização indiscriminada de anti-inflamatórios, ela é o principal motivo. Por quê? Os anti-inflamatórios vão inibir as prostaglandinas, e essas prostaglandinas, como a gente viu no slide anterior, voltando aqui, as prostaglandinas é que vão estimular a produção desse muco pelas células mucosas da parede do estômago, tá? E aí existem anti-inflamatórios específicos, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, recordando um pouquinho a ação do anti-inflamatórios, que vocês viram isso lá na terapêutica, nós temos, toda vez que uma célula é lesada devido a um processo, né, necrótico ou inflamatório, ela libera fosfolipídios, que são liberados a partir da lesão celular, que é o principal componente da membrana celular. Né? De que é feita a membrana celular? Bicamada de fosfolipídios. Então, existe uma enzima chamada de fosfolipase, que transforma esses fosfolipídios em ácido araquidônico. Então, o objetivo do corpo é justamente degradar esses compostos, né, originados da célula morta. O problema é que essa degradação vão gerar grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias que vão atrair os leucócitos, né, chamada de quimiotaxia de polimorfonucleares, que são os leucócitos, vai aumentar a permeabilidade vascular, vai aumentar a dilatação desse vaso, né? Vai aumentar a hiperalgesia, a febre, né? A dor, vai dilatar os vasos. Então, a gente já viu isso na aula de inflamação da patologia 1, e vocês devem ter visto isso na fisiologia também. Então, o que importa? A primeira degradação é feita pela fosfolipase, que vai gerar o ácido araquidônico. Do ácido araquidônico, eu posso ter a ação de duas enzimas, a ciclooxigenase e a lipooxigenase. Todas as duas, tanto a ciclooxigenase quanto a lipooxigenase, vão gerar produtos pró-inflamatórios que eu acabei de falar, que vão ter várias reações inflamatórias, né, no organismo. Então, os anti-inflamatórios, eles vão agir justamente inibindo essas três enzimas, a fosfolipase, a lipooxigenase e a ciclooxigenase, sendo que o anti-inflamatório esteroide, ele é muito mais potente, porque ele vai inibir justamente lá em cima no ciclo, né? A fosfolipase, por exemplo, e a lipooxigenase. Então, o poder dele inflamatório é bem mais intenso, porém, os efeitos colaterais também o são, né? Então, a gente tem que ter cuidado, que não só em relação ao estômago, mas também em relação ao rim e aos outros efeitos colaterais dos anti-inflamatórios esteroides, que vocês devem ter visto isso lá na terapêutica. E, por outro lado, os anti-inflamatórios não esteroides vão inibir a outra enzima, que é a ciclooxigenase. E dentro das ciclooxigenases, a gente tem classificadas várias, mas as mais importantes, a ciclooxigenase do tipo 1 e a ciclooxigenase do tipo 2. Então, existem anti-inflamatórios que inibem todas elas, a COX-1 e a COX-2. E aí, inibindo todas elas, a gente diz que ele não é seletivo, que ele simplesmente inibe as ciclooxigenases. E aí ferrou. Por quê? As ciclooxigenases vão produzir as prostaglandinas, né? E existem prostaglandinas que trabalham na área inflamatória, e existem as prostaglandinas, como está aqui H2, que vão estimular justamente a produção do muco lá do estômago. Então, no caso dos anti-inflamatórios, eu gosto de parar a aula para poder relembrar isso, né, pessoal? Que inibem a ciclooxigenase, eles podem ser específicos para COX-1
e podem ser específicos para COX-2. Então, no caso dos efeitos colaterais, né, decorrentes da inibição de uma delas ou decorrentes da inibição das duas, a gente vai ter, então, anti-inflamatórios específicos ou não específicos. Quem são os anti-inflamatórios específicos? Eles vão inibir somente a ciclooxigenase 2, que é a inflamatória. Então, essas drogas aqui, elas são drogas mais modernas, são drogas que estão aí no mercado PET, né, com um grande meloxicam, por exemplo, é o anti-inflamatório mais utilizado, né, que é o Maxicam, aí tem vários nomes comerciais. Mas o meloxicam, por exemplo, é uma droga mais seletiva, e por isso ela é um pouquinho mais cara. O carprofeno, por exemplo, que é o Rimadil, né, Rimadil é um absurdo. Na minha época que eu acabei de formar, o Rimadil estava sendo lançado. E aí ele era um absurdo, era 100, cento e poucos reais, dependendo do peso do animal. E agora está um pouquinho mais barato, né? Mas o carprofeno é maravilhoso, porque esses anti-inflamatórios podem ser utilizados com um pouco mais de dias, né? 7 dias, até 10 dias, sem efeitos colaterais do estômago, sem que haja gastrite, né? Inflamação do estômago devido aos efeitos colaterais desse remédio. Por quê? Porque eles vão inibir uma ciclooxigenase que está relacionada somente à prostaglandina inflamatória. Ele não vai inibir a ciclooxigenase que está relacionada com a produção de muco, por exemplo, certo? Então, a nimesulida é muito boa também, existem outros no mercado, né? Que vocês vão ver isso com mais detalhes na aula de terapêutica. E aí, além dessa causa que eu acabei de falar, né, que é a causa medicamentosa, que é a mais comum, e eu esqueci de falar, por exemplo, animais que precisam tomar essa medicação crônica. Por exemplo, animais que têm artrite crônica ou artrose crônica. Um processo degenerativo da articulação que já vem se arrastando por longos períodos, né? Então, esse animal não tem o que fazer, pessoal. É muita dor, o animal não consegue andar direito, ele manca. Então, muitas das vezes, você entra com esse anti-inflamatório para dar uma qualidade de vida melhor para o animal. Só que qual é o problema? O problema é que ele tem essa doença durante anos, né? Então, é muito comum ocasionar essas gastrites crônicas por conta do uso desses medicamentos que têm que ser utilizados durante longo tempo, durante a vida do animal, um período muito longo da vida do animal, devido a uma doença dessa crônica que não tem muito jeito, não tem muito o que fazer, né? E devido à dor do animal intensa, devido à qualidade de vida do animal, a gente acaba utilizando esses anti-inflamatórios repetidas vezes, tá? Um outro caso muito importante que a gente sempre vê são as alergias, as atopias que os cães têm, por exemplo, e aí faz o uso de corticoide por muito tempo, né? E aí também vai causar lesões no rim e lesões no estômago. Entretanto, eu tenho outras causas de gastrite crônica, como nós já falamos, o refluxo da bile do duodeno, né? Então, esse refluxo devido a um relaxamento do pylori, essa secreção que é rica em ácidos clorídricos, que é rica em sais biliares, em ácido biliar e também em enzimas, né, como a amilase e a lipase, elas vão para o estômago, que não é o ambiente do estômago. Então, a longo prazo, devido ao relaxamento do pylori, esses animais vão tendo uma lesão a mais do estômago vinda, né, desse refluxo duodenal. Além disso, isquemia gástrica, deficiência circulatória. Agora, muito importante, pessoal, o estresse, tá? Então, isso aqui é mais visto em cavalos. Então, cavalos, eles se estressam muito mais do que as outras espécies, porque o cavalo é um animal de vida livre, né? Deveria estar no pasto, deveria estar aí correndo, fazendo exercício, e muitas das vezes esse animal é embaiado, o animal é preso. E esse animal preso, ele libera muito corticóide, cortisol, o que vai fazer, então, cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse cortisol vai causar diminuição da imunidade, né? E também diminuição da produção de muco pelo estômago, porque ele vai inibir justamente as prostaglandinas, né, estimuladoras. Então, o estresse, a gente tem hoje uma gastrite crônica induzida por estresse, não só em seres humanos. Quantas pessoas agora na pandemia, né, tiveram gastrite, desenvolveram gastrite e não tinha antes? Por quê? Gastrite que a gente chama de nervosa.
A espécie mais suscetível a isso é o cavalo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ver nas próximas aulas, que é a cólica equina, né, que é a doença mais importante de cavalo do sistema digestório, é a cólica, e a gente vai ver que o estresse, ele é um fator fundamental para o desenvolvimento da cólica também, porque esses hormônios, né, do estresse, eles inibem o peristaltismo intestinal, provocando aí os processos de fermentativos e inflamatórios do intestino. E no caso do estômago também, diminui a produção de muco, diminuindo a produção de muco, eu vou ter então uma lesão da mucosa pelo ácido clorídrico, provocada simplesmente pelo estresse. Aí, às vezes, você tira o estresse do animal e a gastrite melhora. Só que, como a maioria das vezes você não consegue detectar que aquele problema é estresse, então esse animal desenvolve uma gastrite crônica. E qual que é o problema da gastrite crônica? É que ela pode se tornar ulcerativa. A camada, né, aquelas camadas que eu disse, mucosa muscular serosa, essas camadas podem ser degeneradas, podem ser mortas, podem ser degradadas, né? Causando, então, o que a gente chama de úlceras. E aí, quando tem úlcera, vai expor aquela camada da submucosa que é muito rica em vasos sanguíneos, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? A primeira pergunta que você faz para o tutor que o animal está vomitando, a primeira pergunta é: qual é a cor do vômito? Porque se ele tiver uma úlcera, principalmente as úlceras mais profundas, vai ter sangramento, vai ter hemorragia, porque vai expor aquela camada de vasos que eu disse para vocês no vídeo passado, tá bom? Então, o animal ele vai ter sangramentos, esse sangue vai para o estômago, o animal vai vomitar sangue, e a consequência pior que existe é quando essa úlcera, ela perfura, ela pega todas as camadas mucosa muscular serosa, e quando chega na serosa, ela entra em contato com a cavidade abdominal, levando uma peritonite e morte, como a gente já disse no outro vídeo, tá bom? Bom, então aqui é a mucosa do estômago, a gente vê que ela é sempre branquinha e brilhosa, né? Mas aqui a gente vê uma ferida, chamada de úlcera, que é sangrante, né, muito vermelha, e existe, então, uma depressão. Só que a gente não observa o outro lado. Então, aqui não chegou a ser, apesar de não ter chegado a perfurar o estômago, ela é muito profunda. Então, essas úlceras podem ser superficiais, quando pega só a primeira camadinha da mucosa, ou pode ser profunda quando chega na camada muscular, tá? E essa aqui é uma úlcera profunda, onde o animal não sobreviveu devido às hemorragias, às infecções, à dor intensa que é provocada, né, nesses casos aí, tá? Desculpa a sujeira da foto, mas é porque essa foto é antiga e é um caso também onde o animal morreu vomitando sangue, e a gente observa que cada buraquinho desse que vocês estão vendo, né, aqui não foi lavado de propósito, tá? Não foi lavado. Essa foto aqui está lavada, né? Tirou o sangue todo. Aqui não foi lavado, o que eu queria mostrar para vocês, a quantidade de sangue, olha aqui, ó, na mesa de necrópsia, né? Aqui, ó, a quantidade de sangue que esse animal tinha devido à grande presença, à grande quantidade de úlceras no estômago. Cada buraquinho desse que vocês estão vendo é uma ferida, uma úlcera diferente. Então, ele tinha no estômago inteiro grande quantidade de úlceras. Isso daqui provocado, que eu esqueci de falar, provocado por cataflã. Tá? Cataflã é um medicamento anti-inflamatório que a base é diclofenaco de sódio, e o diclofenaco ele é proibido para animais. E é muito comum e muito utilizado nos seres humanos porque ele é muito baratinho. Tá? Então, o diclofenaco é muito usado nos seres humanos, e aí, quando o animal está com uma dorzinha, quando o animal está com algum problema inflamatório, o tutor já tem em casa o diclofenaco, porque ele é baratinho, e aí vai dar para o bicho achando que vai melhorar. Né? E com 2, 3 dias de diclofenaco, você pode, né, ter uma gastrite, no caso aqui, aguda, ulcerativa, hemorrágica, muito grave, levando à morte do animal. Tá? É tóxico para os animais, tem que tomar muito cuidado com o diclofenaco. Aqui, uma hemorragia muito intensa, né, chegando a ter necrose, então, da superfície da mucosa do estômago, difusa, né, espalhada pelo estômago inteiro e extremamente acentuada. Né? Então, isso aqui é uma hemorragia intensa. E, às vezes, fica preto desse jeito porque mistura com o processo digestivo.
e o sangue, a gente chama de sangue digerido, né? O sangue fica digerido e acaba tendo essa coloração. E nesse caso aqui, que vocês enxergam uma perfuração do estômago, a gente consegue ver o outro lado, né? Então aqui a mucosa é extremamente vermelha, hemorrágica, com presença de sangue aqui, e no caso aqui uma perfuração, e não tinha corpo estranho, no caso desse animal. Ele não tinha ingerido nada, não tinha ingerido nenhuma agulha, nada que perfurar. É apenas uma ação prolongada do processo inflamatório, levando à perfuração por gastrite crônica ulcerativa perfurada. Ok? E, além disso, a gente pode achar hiperplasia da célula mucosa, porque o muco, nesses processos agudos, né, ele vai tentar aumentar a sua produção, então você pode ter hiperplasia dessas células, e ela é classificada de acordo com a secreção que produz. Como eu já falei, quando a gente abre o estômago, vê aquele catarro, vê aquele muco, né, então ela é classificada como catarral, hemorrágica, quando eu já falei, quando tem sangue, fibrinosa, quando tem produção de fibrina. Então, aqui nesse caso, aparece a presença de um nódulo, que é a hiperplasia, né? E aí tem que fazer o diagnóstico diferencial das neoplasias, mas apenas um nódulo benigno hiperplástico, devido ao aumento da produção do muco pelas células caliciformes aqui das células mucosas do estômago, né? E aqui um processo inflamatório e tudo mais, então a gente vê que as células estão tentando se multiplicar para produzir mais muco na tentativa de aumentar a produção do muco e de proteger, né? E por último, para a gente finalizar a aula, os parasitas do estômago. Então, cada animal vai ter um parasita diferente. No caso dos equinos, o gasterófilos, o abronemo, o Macracanthoryncus no suíno, que é esse daqui, ó, né, bem bonitinho, eu acho bonitinho o Macracanthoryncus. A Physaloptera nos suínos, e além disso, o estômago pode ainda inflamar devido às neoplasias. Adenoma, que é de glândula, né, das glândulas produtoras de muco, de secreção gástrica. Leomioma, que é da musculatura lisa do estômago. Fibroma do tecido conjuntivo e linfoma, né, que é de tecido linfóide. Então, aqui, mostrando parasita no estômago, no caso dos felinos, o Physaloptera, né? E no caso dos equinos, que é muito comum, a gastrofilose, tá? Que é o gasterófilos. Aqui as larvinhas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais, né? E qualquer dúvida, a gente se fala lá na plataforma. Até o próximo vídeo.